Retomando nossa aula, agora nesse momento nós vamos fazer alguns exemplos, para que toda aquela teoria não fique solto. Eu entendo que está um pouco confuso, vocês podem até estar achando difícil, porque é muito um conteúdo diferente do que vocês estavam acostumados, mas acredito que fazendo os exemplos vai ficar mais claro, tá? Então, antes de começar o exemplo, só vamos dar uma recapitulada no que a gente viu lá. De forma sucinta, nós temos o seguinte. Então, eu vou construir aqui para vocês os 3 possíveis tipos de teste que nós podemos ter. Então, primeiro nós podemos ter, falo primeiro, mas não existe uma ordem, tá? Mas vamos colocar aqui, pode ser o teste bilateral. O que acontece nesse teste bilateral? Quando que eu tenho um teste bilateral? Eu vou ter um teste bilateral toda vez que nós testarmos a hipótese H0, que é a nossa igualdade, μ igual a um valor de referência, versus a nossa H1 baseado na diferença. É diferente de um valor de referência aqui. Então, μ igual ao valor de referência versus μ diferente. Então, isso é um teste bilateral. E aí, quando nós temos esse teste, o desenho associado a esse teste, nós vimos lá que é a curva da distribuição T, que ela é muito parecida com a distribuição normal. Tá aqui ela, o pico dessa curva é o 0. E aí no teste bilateral, a nossa região de rejeição, ela fica dividida. Fica um pedaço para esse lado e o outro pedaço para esse lado aqui. Essa curva é simétrica, tá? Então, por ser uma curva simétrica, aqui, ó, nós vamos ter um valor T tabelado positivo e o mesmo valor T tabelado aqui desse lado, porém negativo. E de onde vem esses valores? Vem lá da distribuição T de student. Outro detalhe que nós temos aqui, nós temos o nosso nível de significância que foi dividido, então o nosso alfa vai ficar metade para cá, então alfa sobre 2 aqui, e alfa sobre 2 desse lado aqui. Então, se eu tinha lá 5%, vai ficar 2,5 para cada lado. E essa área pintada, então, é a nossa região de rejeição. Dos dois lados, nós temos região de rejeição num teste bilateral. Então, como que nós vamos encontrar esse valor T lá na tabela? Então, eu vou fazer um resuminho aqui embaixo para vocês. Esse valor T, então, vamos fazer aqui, ó. Então, esse T tabelado, ele vem lá da tabela T de student. Eu vou deixar ela disponível lá no mural da disciplina para vocês, tá? Então, vem da tabela T de student. E vocês lembram que nós dependemos da linha e da coluna para encontrar esse valor. Então, ele vai estar na linha n menos 1 e na coluna 1 menos alfa sobre 2. Então, se eu tenho meu alfa sobre 2, meu alfa 5%, alfa sobre 2 é 2,5, decimal disso 0,025. Então, 1 menos 0,025 vai dar na coluna 0,975, ok? Então, dessa forma, nós encontramos, sei qual linha e qual coluna está o valor T, e aí vou substituir aqui. Depois, lá tem o passo que nós vamos calcular a estatística de teste e decidir se ela vai estar aqui na região de rejeição ou desse lado na região de rejeição. Então, esses valores da tabela, eles servem para nos dizer o limite. Por exemplo, daqui em diante, daqui para cá, eu rejeito. Ou, se meu valor cair daqui para cá, for menor que isso, eu também vou rejeitar. Então, o valor da tabela é o nosso limite para dizer se a gente rejeita ou não rejeita a nossa hipótese nula. Esse aqui, nós estamos falando de um teste bilateral. Quando vai ser o teste bilateral? Quando nós estivermos essas duas hipóteses aqui. Vou continuar agora e vou fazer para um teste unilateral para a gente ver a diferença. Então, vou colocar aqui, ó, teste unilateral à direita, vou começar com ele. À direita. E ele vai ser como? Então, eu vou usar esse teste aqui quando eu tiver essas duas hipóteses aqui. Meu H0 é igual a μ igual a um valor de referência, e meu H1 é quando o μ for maior que esse valor de referência. Quando eu já quero comparar, ou é igual ou é maior, então tem essa hipótese.
E aí, nós temos o nosso desenho lá da distribuição T. Aqui. Pico da curva está no zero. E aí, no teste unilateral à direita, toda vez que eu estiver usando essa hipótese, eu já sei que a minha região de rejeição, ela está toda desse lado aqui, ó. Então, aqui eu vou ter só um valor T tabelado positivo, ok? Continuando, então aqui eu tenho um valor T tabelado só do lado direito do zero. Então, o meu alfa, como só tem um lado, ele vai ficar todo concentrado aqui. E essa aqui também é minha região de rejeição. Então, no teste unilateral à direita, eu só tenho essa região de rejeição, só do lado direito. E aí, esse valor T tabelado, ele vai estar lá na tabela T de student. Então, T de student. E, novamente, vai estar na linha N-1, que é o tamanho da amostra menos 1, e na coluna 1 menos alfa. Como eu não estou no bilateral, eu não divido o alfa por 2, então eu vou descontar o alfa inteiro aqui. Então, sempre lembrando que é decimal, tá? Então, se eu tenho lá alfa de 5%, 1 menos 0,05 vai me dar a coluna do 0,95, ok? E aqui do ladinho, eu já vou fazer do teste unilateral à esquerda. Então, aí fica juntinho aqui. Então, vamos lá. Teste unilateral à esquerda. Aqui é só um resumo, tá, gente, do que a gente viu lá no início da aula. Então, as hipóteses do teste unilateral à esquerda serão exatamente essas. A minha hipótese, a hipótese nula, sempre será a igualdade, igual a um valor de referência. E a minha hipótese alternativa, nesse caso, mi é menor que o meu valor de referência. Então, eu vou desenhar aqui agora a curva normal padrão não, a curva T de student. Ela é tão parecida que confunde. Mas o que muda é só a tabela, né? Centrada no zero. E no teste unilateral à esquerda, a minha região de rejeição está à esquerda, até por isso que ele leva esse nome, né? Unilateral à esquerda. Então, aqui eu tenho minha região de rejeição, o meu alfa está todo nessa região, e aqui, então, a minha região de rejeição. Então, o valor T aqui, como está à esquerda do zero, vai ser um valor negativo. Então, vou ter aqui menos o T tabelado. E esse T tabelado, se vocês olharem a tabela, lembra que ela só tem valores positivos, mas como ela é simétrica, nós olhamos o valor lá e aí sabemos que aqui ele será negativo. Então, lá na tabela tem student também. Na linha N-1, na coluna igual 1 menos o alfa. Então, a única particularidade é quando nós estamos no teste bilateral, que a coluna nós usamos 1 menos alfa sobre 2. O restante é muito similar, ok? Então, resumindo, a diferença entre cada teste, um teste bilateral, unilateral à direita, unilateral à esquerda, para vocês saberem como procurar na tabela. E agora eu vou fazer aqui o resuminho dos passos que nós vimos lá no vídeo. Então, qual que é o primeiro passo que nós... Então, aqui, ó, passos para o teste de hipótese. E vocês sempre seguirão esses passos, tá? Na hora de resolver. Teste de hipótese. Então, o primeiro passo que nós vamos fazer aqui é definir as hipóteses. Hipótese. Então, eu vou escolher uma hipótese nula e uma hipótese alternativa, ok? Escolho uma, escolho outra. O segundo passo que nós vamos fazer aqui, ó, é a estatística de teste. Estatística de teste, que nós chamamos de T calculado. E no caso das duas médias, quando nós queremos comparar uma média com valor, como que esse T calculado é? Ele é o valor da média amostral, menos o valor que nós temos de referência, o desvio padrão dessa amostra, dividido pela raiz de n. Então, nós calculamos esse valor. O terceiro passo é identificar o nível de significância o alfa, né?
e encontrar o valor na tabela T. E encontrar o valor na tabela T de student. Então, esse é o terceiro passo nosso. Claro que para chegar nesse passo, onde encontrar o valor da tabela, na hora de saber a linha e a coluna, nós precisamos saber se aqui no início nós escolhemos um teste unilateral ou bilateral, ok? Mas é o terceiro passo. O quarto passo, que eu coloquei lá, é desenhar, vou colocar aqui, ó, desenhar mesmo, construir as regiões de rejeição de H0. Então, nós fazemos o desenho lá, aquele desenho, e localizamos onde está o RR lá, que é a nossa região de rejeição. E aí, o quinto passo do teste de hipótese é a conclusão, onde nós dizemos se nós rejeitamos ou não rejeitamos nossa hipótese H0, tá? Então, agora, seguindo todos esses 5 passos, nós vamos fazer um exemplo. E o exemplo é o seguinte, que diz assim: um fabricante de baterias de carro acredita que o tempo médio de duração de suas baterias é 3 anos. Então, ele fabrica essas baterias, ele comercializa e ele vende que é 3 anos. Porém, em um teste com 30 baterias, observou-se uma média de duração de 2,8 anos com desvio padrão de 1,2. E aí pede o seguinte: verifique por meio de um teste de hipótese com 5% de significância se o fabricante está correto. Então, o fabricante dizia que era 3 anos, mas eles foram lá, coletaram uma amostra e viram que na amostra deles a duração está sendo 2,8 anos. Será que eles podem dizer que o fabricante está dizendo o número errado? Será que não é 3 anos? Então, com o teste de hipótese, a gente pode sair da dúvida e dizer se esse fabricante de fato está certo ou não. Por que isso é permitido? Por que com o teste de hipótese é possível nesse caso? Porque esse 2,8 anos é a média, associado ao desvio padrão de 1,2, ele pode ser estatisticamente igual a 3? Então, para sair dessa dúvida, nós vamos fazer um teste de hipótese. Então, primeiro vou anotar aqui os dados desse exercício. Então, a gente viu ali que o fabricante acredita que o tempo de duração das baterias é de 3 anos. Então, esse é o nosso valor de referência. Esse vai ser o nosso μ0, igual a 3 anos, tá? A nossa média, então, um teste com 30 baterias. Então, o nosso N, que é o tamanho da nossa amostra, foi 30. Observou-se uma média de duração de 2,8 anos. Então, a média, x barra, 2,8 anos. E um desvio padrão de 1,2 anos. Então, S igual a 1,2 anos. E qual informação tem aqui? Tem ainda o nível de significância. O alfa, que é 5%. Então, aqui, alfa igual a 5%. Dadas as informações, nós vamos fazer o primeiro passo lá do nosso teste, que é definir as hipóteses. Quais hipóteses nós vamos escolher aqui? Nós temos 3 conjuntos de hipóteses: igual versus diferente, igual versus maior ou igual versus menor. Nós queremos verificar o quê? Verificar se o fabricante está correto. Para o fabricante estar correto, quer dizer que o tempo de duração das baterias é 3 anos, ok? Então, nós poderíamos testar o seguinte, testar a minha hipótese H0 sendo a média. Lembra que essa média aqui que nós temos, ela é uma aproximação, uma ideia da nossa média lá na população. Então, nós queremos dizer para a média da população, tá? Por isso que a gente coloca o mi aqui. A nossa média lá na população, ela pode ser igual a 3 anos, que é o nosso valor de referência. E aí, nós vamos concluir lá da média da população baseado nos dados amostrais, tá? Então, minha hipótese H0. Será que a média é 3 anos? Ou então, a média é diferente de 3 anos? Se a gente chegar à conclusão que a média é diferente de 3 anos, é porque esse fabricante não está correto. Ele está dizendo que é 3, a gente vai chegar à conclusão que é diferente de 3. Então, podemos usar, faz sentido usar essa hipótese? Faz. Então, eu vou fazer o teste usando essa hipótese. Poderia ser outra? Poderia. Vejam o seguinte, nós poderíamos testar o seguinte: será que as baterias duram 3 anos ou esse 2,8 é menor que 3? Então, poderia ser outra hipótese aqui. Geralmente, nos exemplos, nós podemos escolher mais de uma hipótese, tá? Então, não tem uma melhor que a outra, depende do contexto. Às vezes vai estar claro lá, teste se é menor. Aí não tem dúvida, a gente já sabe qual hipótese escolher. Mas em alguns casos pode ficar em aberto, como esse aqui.
Então, vou fazer primeiro usando essas hipóteses, igual versus diferente. Depois eu até faço usando a outra pra gente ver o que muda, tá bom? Então, primeiro passo, definir a hipótese. Então, o que eu tenho aqui? Aqui eu escolhi um teste. A partir do momento que eu defini essas hipóteses, é porque eu tenho um teste bilateral. Ok? Então, o que isso vai me ajudar? Vai ajudar a gente a guiar qual desenho nós vamos usar na hora de colocar os valores e as regiões de rejeição. Então, um teste bilateral com essas hipóteses aqui. Vou continuar aqui na próxima página, tá? O segundo passo é nós calcularmos a nossa estatística de teste. Então, vou colocar aqui, passo 2, estatística, e é dessa maneira que vocês vão resolver, tá? Colocando passo a passo para encontrar os valores. Estatística de teste. Então, só lembrando quem quer ter calculado é igual a média menos o valor de referência, o desvio padrão, dividido por raiz de n. Então, a média nós vimos que é 2,8 anos, o valor de referência aqui são 3 anos, o desvio padrão foi 1,2, dividido por raiz de n. Nesse caso, foram 30 baterias, ok? Então, eu já tenho o valor calculado aqui para agilizar as nossas contas, mas vocês conferem, tá? Então, aqui, quando eu faço 2,8 menos 3, vai ficar menos 0,2, e o denominador aqui, ó, ficou 1,2 dividido por raiz de 30, deu 0,219, aproximadamente, tá? E aí, fazendo essa divisão, vai ficar negativo, não tem problema algum, negativo. 0,2 dividido por 0,219 vai dar exatamente 0,91, tá? Então, esse é o valor do t calculado. Vamos guardar essa informação que daqui a pouco a gente vai usar ela. O terceiro passo aqui é o nível de significância e o valor lá na tabela T. Nível de significância. A gente viu que é 5%. E aí, e lá na tabela T, né? O que a gente precisa? Nós vimos que na... T de estudante. Quando nós... Não tem esse último E aqui. Ah, que beleza, apagou tudo. Tudo bem. Escrevo de novo. Aqui, ó. Estudante. Beleza. O que nós vimos lá? No teste bilateral, a linha em que estará o valor é na linha N menos 1. Nesse caso, o nosso N vale 30. Então, 30 menos 1 igual a 29. E a coluna onde estará nosso valor vai ser 1 menos alfa sobre 2. Ah, por que alfa sobre 2? Porque é um teste bilateral. Toda vez que for um teste bilateral, é 1 menos alfa sobre 2. Então, o meu alfa é 5%, vai ficar 1 menos 0,025. 2,5 em decimal, 0,025. E aí, 1 menos esse valor vai dar 0,975. Então, eu vou lá na tabela T de Student, na linha 29 e na coluna do 0,975. Então, eu vou abrir aqui, vou sair da apresentação e vou lá na tabela para a gente conferir qual é o valor. Então, aqui eu tenho a tabela T de Student. Ó, vejam que os graus de liberdade, vou aumentar um pouquinho aqui, vai aqui do 1 até o 120, ou infinito. Lembra que eu falei que ela converge para uma distribuição normal? Então, aqui no final, os valores são idênticos aos valores da tabela distribuição, da distribuição normal, da tabela normal padrão. Passou de 120, aqui os valores são idênticos, ok? Então, estamos procurando aqui, ó, na coluna do 0... Deixa eu pegar meu de anotação aqui, que aí facilita para vocês verem onde que eu tô olhando os valores. Então, eu tô aqui, ó, na coluna do 0,975, 1 menos alfa sobre 2, e lá na linha do 29, então, vou ter que descer mais aqui, ó. Isso, aqui já dá pra ver. Então, estou aqui nessa coluna, aqui, 975, e na linha 29, aqui. Então, a união dessas duas coisas, deixa eu colocar menorzinho aqui de outra cor,
pra gente encontrar. Ó, então, eu venho aqui na linha 29, no encontro com a coluna do 975. O número que tá aqui é exatamente esse aqui, ó. 2045. Então, esse é o valor T, aquele valor que nós vamos colocar lá nas regiões de rejeição. 2045. Então, vou voltar lá para o nosso slide, aqui. Então, o terceiro passo foi definir o valor de significância. Então, nós já sabemos que o nosso T tabelado é igual a 2045. Ok? Então, vamos desenhar agora as regiões de rejeição. Então, acho que tem mais uma... Isso, vou continuar na próxima página aqui. E aí, vou fazer o quarto passo, que são as região de rejeição de H0, tá? Podem deixar a região de rejeição de H0, porque a gente sempre vai rejeitar ou não rejeitar o H0. Então, fazendo o desenho aqui da distribuição T, então eu sei que o pico aqui é o 0. Como é um teste bilateral, nós temos 2,5 desse lado e 2,5 desse lado aqui. 2,5 do quê? 2,5 de significância, lembra lá do alfa? Então, vou colocar com outra cor. E aí, nós temos aqui 2,5% desse lado. E essa é a minha região de rejeição. E da mesma forma acontece aqui, região de rejeição com 2,5%. Meu alfa foi dividido porque é um teste bilateral. E aí eu já sei que esse ponto aqui em diante é aquele 2045 que eu acabei de encontrar lá na tabela. Ele é simétrico, então desse lado aqui eu tenho menos 2045. Então esse valor aqui. Agora o que a gente vai fazer? Vamos fazer o seguinte, lembra lá do T calculado? O nosso T calculado, vou escrever aqui de outra cor. O nosso T calculado, lá que nós fizemos na nossa estatística de teste, ele foi igual a menos 0,91. Então, nós vamos procurar aqui nesse eixo, do menos 2,45 até o 0, e do 0 até o 2,45, onde está esse 0,91, menos 0,91. Então, a gente poderia dizer que o menos 0,91 está aqui, ó, né? Aqui estaria nosso T calculado. Menos 0,91. Ficou pequenininho, mas entenderam que tá aqui, né? Então, ele tá na região de rejeição? Não, ele não tá na região de rejeição. Então, como conclusão, o que a gente vai dizer? Então, a gente já vem pro último passo aqui, que é a conclusão. Nosso passo, passo 5. Beleza. Os cachorros estão animados hoje. Passo 5, que é a conclusão. O que a conclusão nos diz? Que podemos escrever assim, ó, como T calculado não... E até podemos colocar aqui, ó, o valor dele, né? Deixa eu apagar aqui. Ui. Queria só usar a borracha. Aqui, o T calculado, que é igual a menos 0,91, não está na região de rejeição de H0, ou seja, não rejeitamos... A letra tá horrível. A hipótese H0. O que era a minha hipótese H0? Eu vou escrever ela de novo aqui, só para não voltar lá no slide, vou escrever ela de novo aqui em cima. Lembram que as hipóteses eram a seguinte? H0 é igual, a média é igual a 3 anos, e H1, a média é diferente de 3 anos. O que acontece? Eu não vou rejeitar H0, não está na região de rejeição, então eu não rejeito H0. O que isso me indica? Que ela é verdadeira. Eu não vou rejeitar ela, eu vou ficar com ela. Então, ela é
a verdadeira para mim. O que isso indica? Então, eu vou continuar aqui a resposta. Continuar aqui, ó. Não rejeitamos a hipótese H0. Isso indica que a média de 3 anos, que o tempo médio das baterias é 3 anos. Ou seja, o fabricante está correto. E é assim que nós terminamos o exercício. Nós voltamos lá no problema, que dizia para a gente comparar por meio de um teste de hipótese se o fabricante estava correto, e a gente chegou à conclusão que sim. Por quê? Porque a média de duração foi igual a 3 anos. Nós não tivemos evidência suficiente para rejeitar essa hipótese. Então, nós ficamos com ela e dizemos que, de fato, o fabricante estava correto. Uma informação importante a adicionar aqui indica que o tempo das baterias é de 3 anos, o fabricante está correto, com 5% de significância. Isso é importante porque pode mudar o valor da tabela, né? O alfa que nós usamos pode nos dar um valor T maior ou menor. Então, se nós temos um valor que está muito no limite aqui, o alfa pode influenciar, tá? Então, é sempre bom destacar qual a significância que nós usamos. E assim encerramos esse exemplo. Chegamos numa conclusão, ok? Então, retomando aqui o exemplo 1, eu comentei com vocês que eu ia resolver usando uma outra hipótese. Por quê? Então, só para relembrar, o exemplo 1 dizia que um fabricante de bateria de carro acredita que o tempo médio de duração de suas baterias é de 3 anos, e num teste feito com 30 baterias, observou que a média de duração é 2,8 anos, com desvio padrão de 1,2. E verificar por meio de um teste de hipótese com 5% de significância se o fabricante está correto. Então, aqui a gente tem que nosso valor de referência já está aqui, é 3 anos. Além disso, o nosso N foi de 30, que é o tamanho da amostra. A média amostral encontrada foi 2,8 anos, o desvio padrão 1,2 e o alfa 5%. Então, o que nós vamos pensar agora? No teste anterior, nós consideramos que a hipótese nula era igual a 3 anos e a hipótese alternativa seria o diferente de 3 anos. Ou o fabricante estava certo ou o fabricante estava errado, era isso que nós estávamos testando. Ou era igual ou era diferente. Tivemos um teste bilateral. Porém, como aqui, ó, a média é 2,8 anos, seria razoável também, não estaria errado, eu testar a seguinte hipótese, em que minha média é quando os meus dados, a minha média é igual a 3 anos, ou seja, lembra, a H0 é sempre baseada na igualdade, porém, nesse caso, eu já quero confirmar o seguinte, será que é 3 anos ou já posso afirmar que é menor que 3 anos? Por que isso faz sentido? Porque a média amostral que eu encontrei foi 2,8 anos. Então, eu vou testar, será que 2,8 anos é igual estatisticamente a 3 anos? Ou eu posso afirmar que ele é menor que 3 anos? Então, minhas hipóteses agora ficaram definidas dessa maneira e agora eu tenho um teste unilateral à esquerda. Vocês sempre podem consultar os nomes, tá? O nome, qual gráfico usar. É bom vocês terem esse resuminho por perto e quando for resolver vocês vão consultando. Ah, se eu escolhi essa hipótese, o que quer dizer? Que é um teste unilateral à esquerda, tá? Não precisam se preocupar em decorar esse nome. Só entender por que é à esquerda, quando é direita e quando é bilateral. Então, continuando aqui. O segundo passo do nosso teste é a estatística de teste. Mas vamos pensar, quando eu mudo a hipótese, a estatística de teste vai mudar? Não, ela vai continuar a mesma, por quê? Depende da média amostral, o valor de referência não mudou, continua sendo 3 anos, o desvio padrão também não mudou, nem o tamanho da amostra. Então, a minha estatística de teste continua sendo menos 0,91. O nível de significância também continua sendo 5%. O que vai mudar agora é que para o teste unilateral à esquerda, nós temos outro valor lá na tabela. Lembra que nós vamos na linha N-1, a linha sempre é a mesma, né? Então, 30, que é o tamanho da amostra, menos 1. Vou lá na linha 29 e na coluna, no teste unilateral à esquerda, eu vou na coluna 1 menos alfa. Então, nesse caso, é 1 menos 0,05
vou lá na coluna do 0,95. Então, vamos abrir a tabela e ver qual é o valor que está lá na linha 29 e na coluna do 0,95. Então, vamos sair daqui, mantenho, venho aqui no PDF. Então, de novo, vou pegar... Fechei sem querer antes. Tá aqui. Então, vou lá nós vimos que tá na coluna 0,95, tá aqui. E na linha 29, que tá aqui embaixo. Eu vou na união dessas duas coisas, né? Onde elas se encontram. Então, vem aqui na coluna 25, na linha 29. Então, o número que nós temos aqui agora, ele é o 0,699. Por que mudou? Porque o teste bilateral, nós tínhamos o nível de significância dividido, um pedacinho para cada lado. No unilateral esquerdo, ele está todo concentrado de um único lado. Por isso que muda aquela área da tabela, aquela área do gráfico, consequentemente o valor na tabela. Então, 1699. Eu vou voltar lá no meu, fechar aqui, 1699, e vamos colocar aqui. Então, vou na próxima página e já vamos fazer o nosso próximo passo, que era a região de rejeição. Definido, vou voltar ali, só vou anotar o valor, aqui. Vou só anotar o valor aqui, para vocês lembrarem depois. Então, o valor que a gente encontrou lá, o nosso T tabelado, ele foi igual a 1699. De onde veio esse valor? Coluna 0,95 na linha 29. Pronto, agora na próxima página eu vou fazer aqui então a região de rejeição, que é o passo 4 do nosso teste. Região de rejeição de H0, ok? Então, sabendo disso, vou desenhar aqui a curva T de student. O pico dessa curva está no 0. E nós temos um teste unilateral à direita, então, à esquerda, desculpa. Teste unilateral à esquerda. O que isso me diz? Me diz que a minha região de rejeição está toda concentrada à esquerda do 0. Então, eu já sei, já vou desenhar ela aqui, ó. Então, aqui nós temos a região de rejeição. Vou fazer aqui diferente, de outra cor. Região de rejeição. E o meu alfa, que é o 5%, ele está todo nessa área aqui, não preciso dividir. Logo, o valor que está aqui, ó, é o menos 1699. Por que menos? A tabela só nos dá valores positivos, mas como ela é simétrica e está à esquerda do 0, obviamente vai ser negativo. Lembrando também que o nosso valor T calculado, ele não mudou. Nós só trocamos a hipótese, mas o valor T calculado continuou o mesmo, que era o menos 0,91. E agora, o menos 0,91 vai estar na região de rejeição? Então, olhando aqui, onde está o menos 0,91? Podemos colocar ele por aqui, ó. Nosso T calculado está aqui. Menos 0,91. Aqui nessa parte em azul. Ele está na região de rejeição? Não, ele não está na região de rejeição. Logo, mesmo mudando a hipótese, a nossa conclusão não vai mudar. Então, aqui a nossa conclusão é que... Então, vou escrever tudo de novo, tá? Como... Vocês podem sempre terminar, concluírem dessa maneira, tá? T calculado, que é igual a menos 0,91, não está na região de rejeição de H0, concluímos que o valor médio, ou a média, tá? Tanto faz, valor médio de duração das baterias, é 3 anos. Como que eu cheguei nisso? Aqui, com alfa igual a 5%, tá? Lembra que é importante colocar isso. Então, eu vou só fazer aqui um desenho de novo. Lembrando quais hipóteses nós testamos. Nós testamos que a média era igual
a 3 anos, ou a média era menor que 3 anos. Mas, o que a gente chegou aqui, ó? Que o t calculado não está na região de rejeição. Então, eu não posso rejeitar essa hipótese. Eu fico com ela, não rejeito. Então, fico com essa hipótese aqui. Ou seja, a média é de 3 anos. E essa hipótese é a que vai ser verdadeira para nós, ok? Eu só vou rejeitar ela se o meu t calculado estivesse na região de rejeição. Aí rejeitaríamos. Nesse caso, não rejeitamos. Então, chegamos que é de 3 anos e o fabricante está correto, igual nós tínhamos visto antes. Então, mesmo mudando a hipótese, não mudaria a conclusão do nosso teste. Poderia acontecer de mudar? Poderia. Às vezes, dependendo do que a gente testa, poderia chegar numa conclusão diferente. Geralmente, quando nós temos evidência suficiente, a conclusão não muda. Vai mudar quando? Quando a gente estiver muito perto aqui desse limite. Lembra que antes era 2,045, acho? Agora veio para 1. Então, se nós tivéssemos um t calculado muito próximo desses limites, poderia ter mudado nossa conclusão, ok? Então, vamos fazer mais um exemplo? E aí, esse exemplo 2 diz assim, ó. Uma companhia de seguros iniciará uma campanha extensa de propaganda para vender apólices de seguro de vida, se verificar que a quantia média segurada por família é inferior a 10 mil reais. Então, se eles verificarem que, em média, as pessoas têm uma quantia média assegurada menor que 100 mil reais, 10 mil reais, desculpa, inferior a 10 mil reais, eles vão fazer essa campanha extensa de propaganda. Então, para verificar se em média as pessoas tinham 10 mil ou não de seguro contratado, o que eles pegaram? Uma amostra aleatória de 50 famílias, que acusou um seguro médio de 9.600, com o desvio padrão de R$1.000. Com base na evidência amostral, a campanha deve ser iniciada ou não. Então, eles só vão iniciar a campanha se esse valor for inferior a 10 mil reais. Ah, mas você pode olhar, mas de fato foi 9.600, é menor numericamente, mas considerando esse desvio padrão aqui, ó, de R$1.000, estatisticamente, com 1% de significância, eu posso afirmar que é menor? Então, é isso que nós vamos testar. Então, iniciando aqui, o que nós seguimos? O passo lá do teste de hipótese. Primeira coisa, antes de escrever o passo, eu vou escrever os dados aqui, tá? Então, qual vai ser nosso valor de referência aqui? Eu quero comparar com o 10 mil reais. É ele que é o que vai dizer se vai rolar ou se não vai rolar essa campanha, tá? Então, vou colocar aqui, 10 mil reais, é nosso Mi0. Qual é o valor da média quando eles fizeram a amostragem lá? Então, pegaram uma amostra de 50 famílias, então eu já vou colocar aqui, N igual a 50, e acusou um seguro médio de 9.600. Então, a média amostral, nosso X barra, 9.600 reais. Com um desvio padrão de R$1.000, então S igual a 1.000. E o que está faltando aqui? O nível de significância. Então, alfa igual a 1%. Ok? Beleza, temos os dados. Agora, o nosso primeiro passo é escrever as hipóteses. O que nós queremos testar? Notem que nesse exercício ele já não deixa dúvida. Ele já fala aqui, ó. Verificar que a quantidade média segurada por família é inferior a 10 mil reais. Então, na hora de escrever as hipóteses, eu já vou testar aqui. H0 é sempre igualdade, tá? H0 a gente não precisa ter dúvida. Então, eu vou testar. A minha média, ela é igual a 10 mil reais? Ou essa média, ela é menor que 10 mil reais? E por que eu tô colocando menor logo de cara? Porque ele já sugere aqui, ó, verificar se é inferior. Então, já vou verificar. Ou ela é igual, ou ela é menor. Ok? Próximo passo, nossa estatística de teste. Então, passo 2, estatística de teste. E a estatística de teste vai ser o quê? O t calculado é igual o valor da média menos o valor de referência dividido pelo desvio padrão dividido por raiz de n. O valor da média aqui é 9.600, menos o valor de referência, que é 10 mil, dividido pelo desvio padrão, que é 1.000, dividido pela raiz de n, nosso n é 50. Então,
Então, fazendo essa conta aqui, deixa eu ver se eu já tenho ela feita para agilizar, senão vocês façam aí na calculadora. Mas confiram também, tá? Às vezes eu faço, pode ter ficado algum valorzinho diferente. Então, na minha conta aqui na calculadora, ficou menos 2,82, ok? Então, esse foi o valor que eu encontrei aqui. Confiram se deu esse valor. Então, minha estatística de teste ter calculado menos 2,82. Faço essa diferença aqui, vai ficar negativo, menos 400. Menos 400 dividido R$1.000 dividido por raiz 50. Eu recomendo que vocês calculem o denominador, aí pega o menos 400 e divide pelo resultado aqui do denominador, tá? Assim fica mais fácil de não dar erro na hora de fazer essa conta. Então, o terceiro passo aqui, que é o nível de significância. Nesse caso, foi adotado um alfa de 1%. Alfa igual a 1%, ou 0,01 em decimal. E aí, nós vamos lá na tabela T-Student agora. Mas antes de procurar lá na tabela, o que nós temos que saber? A linha e a coluna. Como nós estamos comparando a hipótese igual versus menor, nós já sabemos que isso aqui é um teste unilateral à esquerda. Por quê? Porque as hipóteses são igual versus a hipótese menor. Então, a linha é n menos 1, nesse caso o n é 50, menos 1, 49, vou lá na linha 49, e a coluna é 1 menos o alfa. Então, 1 menos 0,01 vai dar 0,99, ok? Então, vou na linha 0,49 e na coluna do 0,99. Então, vamos lá na tabela para a gente saber qual vai ser o nosso valor t tabelado. Então, vou manter aqui e vamos lá no PDF aqui. Então, eu vou na coluna antes de eu marcar aqui, então a coluna 99 aqui, a gente já vai conseguir vê-la, mas dê uma olhada na linha, ó, 8, 10, 20, vamos procurar a linha 49. Se vocês observarem aqui, deixa eu fazer um desenho, a gente não tem a linha 49, a gente tem a 45 e a 50. Então, o que nós vamos fazer? A gente pode interpolar aqui, mas para facilitar, vocês notem que não tem muita diferença de um valor para o outro. Então, eu vou pegar a linha mais próxima, tá? Sigam esse critério também. Quem quiser interpolar, pode interpolar. Mas se não, sigam esse critério de pegar a linha mais próxima. Então, mesmo tendo dado 49, eu vou pegar aqui na linha 50, que é a mais próxima de 49. Então, venho na linha 50, na coluna do 0,99. Opa, vou diminuir o zoom aqui para caber toda a tabela na mesma página. Então, vou vir aqui na linha do 0,99. Então, essa coluna aqui, desculpa, na linha 50. Aqui, ó, quase ia pegar o valor errado. 2.403. Então, tá aqui. Esse valor aqui. 2.403. Coluna 0,99, linha 50, porque é a mais próxima da linha 49. 2.413. Então, vou voltar lá e vou anotar aqui qual o valor que nós encontramos. Então, o valor encontrado lá na tabela, aqui, o nosso T tabelado, foi igual a 2.403. Agora, continuando, vamos aqui nessa próxima página fazer a nossa região de rejeição, o desenho lá da região de rejeição. Então, esse é o passo 4 do nosso teste de hipótese. Região de rejeição de H0. Então, fazendo o desenho aqui, o exercício parece que é difícil, tá, gente? Mas não é difícil, na verdade, é trabalhoso de escrever todos os passos. Então, como nós temos um teste, mas vocês vão acostumando, tá? Teste unilateral
à esquerda, nós temos que a nossa região de rejeição estará concentrada toda à esquerda do zero. Como que eu sei que é um teste unilateral à esquerda? Porque eu estou testando a hipótese igual versus menor. Sempre que tiver essa hipótese, é um teste unilateral à esquerda, tá? Podem fazer isso num rascunho, sempre consultar, sempre que necessário vocês consultem. Então, aqui está a minha região de rejeição. E nesse caso, o alfa foi 1%, então ele está todo concentrado aqui. O t tabelado que nós encontramos, então, foi o 2,403. Negativo porque está à esquerda do zero. E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos olhar se aquele t calculado que nós tivemos lá, então, nosso t calculado foi igual a menos 282. E agora, olhando aqui na escala, a gente vê que o menos 282, ele tá aqui dentro da região de rejeição. Então, vamos colocar aqui, ó, nosso t calculado, ele tá aqui, ó, porque ele é menor que o 2.403. 2.802 está à esquerda desse valor. Então, ele tá na região de rejeição. Como que nós vamos concluir isso aqui? Então, deixa eu voltar aqui. Então, nosso quinto passo. Conclusão. Então, vamos colocar aqui, ó, como t calculado, que é igual a menos 2,82, está na região de rejeição. Quem que é a região de rejeição? Aquele RR, né? De H0, rejeitamos. Então, como ele está na região de H0, o que isso implica? Rejeitamos a hipótese H0. E concluímos que o valor médio segurado, lembra qual era o problema que nós queríamos testar? Se o valor médio segurado era de R$10.000 ou era menor que R$10.000. Então, a gente rejeitou a hipótese de que ele era igual. Então, concluímos que o valor médio segurado é inferior a R$10.000, por o reais aqui, com 1% de significância. Ok? Deixar assim. Só para relembrar, vou escrever de novo as hipóteses aqui, só para a gente fechar a ideia. Então, nós tínhamos essas hipóteses aqui. Não precisa escrever no final, tá? Como vocês têm aí no papel tudo junto, aí vocês só comparam. É que o meu tá lá do outro lado, aí eu não quero ficar indo pegar lá. R$10.000, lá do outro lado, tá lá no outro slide. E a minha hipótese alternativa me dizia que esse valor era ou era igual ou era menor que R$10.000. O que a gente concluiu aqui, ó? T calculado está na região de rejeição. Então, nós vamos rejeitar H0, ou seja, essa H0 foi rejeitada. Retira ela daqui. Quem sobra? Sobra a hipótese alternativa H1, que me diz que a média é menor que R$10.000. Ou seja, a gente pode concluir com 1% de significância que o valor segurado lá, ele é inferior a R$10.000. Ok? Então, é assim que nós terminamos o exercício. Sempre nos testes de hipótese, a gente tem um problema a resolver e uma conclusão, uma resposta para dar. Então, o legal é que é fácil de ser executado, com uma pequena amostra a gente já consegue ter dado suficiente para comparar. Por exemplo, às vezes você está trabalhando numa indústria, vai lá e faz uma modificação no processo, coleta uma amostra e compara. Será que está diferente do resultado que eu tinha antes? Será que está maior, está menor? O que aconteceu? Então, com o teste de hipótese, a gente facilmente chega a conclusões, ok? Então, eu vou encerrar aqui sobre exemplos de teste de hipótese para média. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre teste para proporção. Mas antes de irem para o próximo vídeo, vão lá praticar as atividades complementares e o quiz referente a esse conteúdo. Nas atividades complementares, sempre depois que vocês resolverem, ao final de cada exercício, vai ter um vídeo resolvido ou alguma dica de como chegar na resposta, ok? Mas qualquer dúvida, vocês sabem que podem entrar em contato comigo. Então, valeu, pessoal, até mais!